alguns artigos para fazer uma pesquisa e gostaria de ver como que a inteligência artificial pode me ajudar nesses artigos. Legal. Ache lá os seus artigos, tá? Eu tenho aqui, ó, dentro daquela pesquisa que eu fiz, que eu te mostrei no módulo anterior, eu encontrei 4 artigos no Lens sobre inteligência artificial. E aí o que você faz? Sobe os artigos. Vem aqui, sobe os artigos e ele vai. Ah, por que você pode subir? Porque esse artigo já está na internet, não é um trabalho que não está publicado ainda, né? Então, já está lá, tá? E aí, olha, subi aqui os 4 artigos que eu encontrei numa plataforma. Você sobe ele já, aí ele já está querendo fazer a referência aqui, mas não é o caso, porque eu tinha pedido a referência lá, né? Então, ele está pensando que eu quero que faça a referência daqui. Então, como que ele pode te ajudar? Como que ele pode te ajudar aqui nos artigos? Você sobe os artigos, eu acredito que todos foram lidos por ele, mas você pode perguntar para ele, você recebeu 4 artigos. Você conseguiu acesso aos mesmos? Sim, consegui acessar, tá? Beleza, ótimo. Porque às vezes a gente tem versões antigas que ele não consegue ler, tá? Então, para certificar, você pergunta para ele, você conseguiu ler? Consegui. E aí? Aí você dentro do artigo, o que que a inteligência artificial pode te ajudar na sua pesquisa? Pode pedir um resumo dos artigos. Minha pesquisa trata de IAG aplicada na prática pedagógica docente. Estes artigos podem me interessar, né? De repente você sobe lá artigo que você nem olhou ainda, né? Então, aí ele vai ler, ó, ler os documentos e ele vai dizer, baseado na análise dos artigos que você forneceu, aí ele vai dizer, olha, o artigo tal trata isso, né, específico na área o artigo tal trata esse artigo, impacto do IAG na educação superior, esse artigo foco principal desse artigo seja a discussão sobre plataformas digitais no contexto brasileiro. Ele fornece insights de como a tecnologia digital, incluindo a IAZ, estão moldando a educação. Ele fez uma análise e viu, não, todos eles são úteis para você. Tá? Então, beleza, são artigos úteis. E aí, você pode, vamos supor, o que que você gostaria, por que que você está explorando? Ah, eu quero, estou atrás de bibliografia, né? Então, pergunta lá, quais bibliografias se repetem em todos os artigos? Então, porque se tiver uma bibliografia que se repete em todos os artigos, quer dizer que é uma bibliografia importante. Aí ele está lendo os documentos, e aí ele vai dizer para você, olha, a Dora foi citada em múltiplos artigos. A Lúcia Santaella é uma autora frequentemente mencionada, conhecida por análise crítica da Esses autores são fundamentais para a discussão. Então, olha aqui, ó. Quais autores que se repetem, tá? Essas duas aqui são autores de metodologia, né? Essa Santaella aqui, conhecida pela sua análise crítica tecnológica. Ah, tá, ela é bem crítica do uso da tecnologia no contextos humanos, tá? Já li ela. O que mais que pode nos... Então, você pode brincar com a bibliografia, porque ele lê e mostra para você quais as bibliografias que se repetem, quantas vezes se repetem. Você pode dizer qual que não se repete, que foi específica de um autor só. Ele vai fazendo essas análises para você em termos de bibliografia. Em termos de conteúdo, é, vamos supor que você está fazendo um estado do conhecimento e tem lá umas questões de pesquisa, tá? Então eu tenho uma questão de pesquisa lá. Qual é o impacto da educação, o impacto da IAG na educação? Então, eu vou perguntar para ele se isso está presente nos artigos. Então, qual é a vantagem? Ele vai ler os 4 de uma vez, né? Olha aqui, ó. Minha pesquisa, aí você dá o contexto para ele. Tem a seguinte questão: qual o impacto da IAG na educação superior pública? Como estes artigos podem contribuir com a minha pesquisa?
Você entendeu? Então você não precisa ficar lendo os artigos todos e prestando atenção, né? Nossa, aqui fala do impacto. Aí você sobe os artigos e o chat vai ler os artigos para você e vai ver se a sua questão de pesquisa está presente lá. Então aí ele vai dizer, olha, no artigo IA na educação, desafios do ChatGPT, aí como que isso está presente lá. Esse artigo é diretamente relevante para a sua pesquisa, pois explora os impactos específicos do uso da ferramenta como o ChatGPT na educação. Discute tanto os benefícios quanto os benefícios quanto os desafios, olha. É uma outra questão de pesquisa que eu tenho na minha tese, tá? Então, é um artigo que eu preciso de ler ele, não tem jeito, né? Aí o outro, ó. Esse artigo aborda diretamente o impacto, olha lá, aborda diretamente o impacto na educação superior. Esse aqui é bem focado na educação superior. O outro. Embora o foco desse artigo seja mais amplo, abordando sociedade e plataformas do Brasil, ele oferece insights, então esse aqui é menos específico. Esse artigo pode ser menos diretamente ligado ao conteúdo específico da sua pesquisa, mas é valioso estruturar sua abordagem metodológica. Ele está dizendo que isso aqui pode ajudar na metodologia, oferece uma orientação sólida sobre como conduzir uma revisão sistemática de literatura. Viu? Então tá aí. O que mais que nós... Então, olha, você não precisou de ler os artigos para poder ver se esses artigos são interessantes ou não. Vamos colocar aqui, olha. A outra questão de pesquisa que tenho é, dois pontos. Quais as oportunidades? Oportunidades de melhoria na educação a IAG pode trazer. E aí a gente pergunta, como esses artigos podem contribuir com isso? Ele vai ler os artigos e vai trazer os desafios, as oportunidades. As oportunidades. Aí, ó, esse artigo é extremamente relevante, explora as oportunidades de melhoria da IAG para trazer educação. Ele discute como as ferramentas podem ser usadas para personalizar o aprendizado. Tá? Então, ele vai trazendo aqui de cada artigo, vai trazer o discurso lá de cada artigo. Aí, eu gostei. Eu vou fazer uma revisão, vou fazer eu estou fazendo aqui uma revisão sistemática de literatura, né, com todos as plataformas, e aí eu vou fazer uma tabela sistematizando os argumentos de cada artigo sobre esse tema. Então, eu vou pedir para ele produzir, olha, faça, aqui no chat é isso, faça uma tabela com os argumentos das que os artigos trouxeram de importante para as duas questões de pesquisa. Aí a gente pode colocar assim, olha, nas linhas, coloque os artigos, nas linhas os argumentos e nas colunas os artigos. Então ele vai construir uma tabela com os argumentos de cada artigo nas duas questões de pesquisa. Então, o que eu espero? Que ele compare as duas questões de pesquisa com os 4 artigos e gere uma tabela comparativa. Então, aí ele fez a tabela, nas linhas ele colocou os argumentos, olha, personalização, feedback, suporte, criação de materiais, desafios éticos e tal, e aí identificou quais artigos que trouxe cada um desses argumentos. Fez uma tabelinha, ele identificou com X, viu? Ele relacionou os 4 artigos com os argumentos que ele trouxe que eu sugeri para ele. Até você construir isso na Munheca, aí você tinha que fazer uma análise de conteúdo, relacionar. Imagina, né, se você não tivesse a inteligência artificial para isso. Dá para confiar? Depois você dá uma olhada no artigo, dá uma passada de olho, né? Mas ele leu o artigo e conseguiu fazer a tabela para você poder publicar, tá? E aí, essa tabela você pode exportar ela no Word, no Excel, aí o formato você decide e pede para ele, ele vai gerar. E aí, o que falta? O que a gente poderia acrescentar aqui? Olha, a gente vai ter que fazer um texto de análise, né? Lá no artigo, tá? Então, crie um texto para analisar a tabela. Esse texto será
utilizado em um artigo sobre o estado do conhecimento para ser publicado em revista, com 15 linhas. Legal, você define mais, menor, né, mais específico e tal. Aí ele vai criar um texto aqui explicando a tabela. A tabela utilizada contribui para os artigos revisados para duas questões centrais de pesquisa. Aí ele mostra as questões, mostra os artigos e aí fala das relações. Se tivesse tempo, no futuro da sociedade, ele explica a tabela para que você possa colocar lá nos artigos. Com isso, nós encerramos a nossa discussão sobre o tratamento das publicações encontradas, onde vimos como a IAG pode ser um recurso indispensável para lidar com grandes volumes de dados e garantir que a sua análise seja profunda e relevante. Agora você já sabe como organizar e interpretar as informações coletadas. Estará melhor preparado para avançar para a elaboração de um questionário e a condução de uma pesquisa de campo, tema do nosso próximo vídeo. Até lá!